Bom dia, bom dia, aleluia, amém, queridos. 14 de março de 2021, estamos iniciando mais um Manhã e Graça, um momento de você se debruçar diante da palavra do Senhor. Pegue a sua caneta, pegue o seu lápis, pegue a Bíblia de Gutenberg, pegue o papel e vamos anotar tudo, meus queridos. Estudo de Salmos, hoje vamos finalizar essa brilhante parte da palavra do Senhor. Toda a Bíblia ela é brilhante, né? Amém? Que tenhamos já uma manhã abençoada aos pés do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, vamos celebrar, adorar ao único que é digno de ser louvado. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência,
jardim particular. Teu Amém? jardim particular. Aleluia! Obrigado, Moisés. Novos talentos sendo descobertos aqui na igreja. Ele pensou que ele ia passar escondido lá na célula de Marquinho, Marco Aurélio e Jô. Beijo, casal lindo. Amém. Abre a palavra do Senhor no livro de Salmos. Eu vou aproveitar que estamos falando em Salmos, então esse momento de liturgia, digamos assim, vamos aproveitar também o livro de Salmos. Salmo 112 diz assim: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que tem grande satisfação em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra. Essa geração de justos será abençoada. Em sua casa prosperidade e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. A luz nasce nas trevas para aquele que é correto, compassivo, tem paixão, misericórdia e justo. Bom é o homem que se compadece e empresta, que conduz seus negócios com integridade. Versículo 6. Pois ele nunca será abalado, o justo será lembrado para sempre. Ele não teme mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu coração está bem seguro e ele não terá medo, até que veja se cumprir seu desejo sobre os adversários. Distribui livremente aos necessitados, e sua justiça permanece para sempre. Seu poder será exaltado em honra. Amém, queridos? Palavra do Senhor, bem taxativa. Nosso coração deve estar em Deus. Nós devemos nos apegar, seguir os mandamentos do Senhor e ser desprendido de tudo aqui nesse mundo, de toda a matéria. Muito pelo contrário, ter um coração generoso, que empresta, que ajuda ao próximo. Queria dizer que a nossa igreja, ela tem se esforçado nesse papel, em ser uma igreja relevante, sobretudo aqui em Cabo Frio. Nós vivemos e moramos aqui em Cabo Frio, então a nossa igreja se esforça para ser relevante em Cabo Frio, num bairro aqui plantado e nos seus arredores. Muitos sabem, nós temos o restaurante que já retornamos com as atividades, servimos aquelas pessoas que encontram-se vivendo na rua, e também aos segregados, aos desamparados, digamos assim, os pobres. Bem como também nós temos o nosso Instituto Terra Fértil aqui numa comunidade bem próxima à igreja, que aos sábados dá assistência às crianças. Nesse momento a gente ainda está funcionando parcialmente lá, por conta da pandemia, então um monte de cuidados, mas por esses dias mesmo, a nossa Kombi da igreja pegou como um prêmio, né? Pegamos algumas crianças e levamos até ao shopping aqui de Cabo Frio. E pasmem, crianças que nunca foram ao shopping. Quantas vezes você já foi ao shopping na sua vida? Quantas vezes seus filhos já foram ao shopping? Crianças aqui que nunca foram ao shopping, meus queridos. O nome disso é Reino de Deus, ação do Reino de Deus, que promove também cidadania do Reino de Deus e também cidadania terrena. Nós não só oferecemos alimento espiritual, mas também alimento para uma sociedade melhor, para crianças, desenvolvimento das crianças. Isso tudo graças à sua generosidade, conforme diz aqui, conforme a sua integridade, conforme a sua espontaneidade. Que você possa ser um colaborador da obra do Senhor, um mantenedor fiel da obra do Senhor, por meio de seus dízimos, por meio de suas ofertas. A produção vai estar colocando aí a forma de você colaborar, contribuir com
com a nossa igreja, seja por meio do QR Code, está aí o QR Code aí na tela, por meio do Pix, a chave do Pix é o próprio CNPJ da igreja, enfim, seja um colaborador, meus queridos, por meio de transferência bancária, por meio de depósito, há múltiplas formas de você colaborar. Também você pode também estar se doando para o Terra Fértil, trabalhar no Terra Fértil, se doando para trabalhar no Restaurante Graça, se doando também como servo para trabalhar, enfim, como servo aqui entre aspas, nos bastidores. Amém? Vamos adorar o Senhor para retornarmos e logo retornaremos finalizando o estudo de Salmos. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia! Obrigado, Moisés. Vamos lá, gente. Salmo 107, chegar a parte final do estudo de Salmos. Falei para você que nós dividimos o livro de Salmos. Seguimos uma tradição judaica, uma antiga tradição judaica, que separou o livro de Salmos em 5 partes. E eu achei interessante e segui também. Salmos 107. Esse Salmos é interessante. Ele é classificado como aqueles salmos que tem refrão. Por que ele tem refrão? Vamos lá. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Digam isso os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo. E os que reuniu dentre as terras, do oriente ao ocidente, do norte ao sul, andaram desgarrados pelo deserto, por regiões áridas, sem encontrar cidade onde pudesse habitar. Famintos e sedentos desfaleciam. E olha só o versículo 6. Em sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Pula lá para o versículo 13. De novo, em sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. E aí vem um monte de circunstâncias, derradeiras circunstâncias, e vem o versículo 19. Em sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Versículo 21. Rende graças ao Senhor, por seu amor e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor
e proclamem suas obras com alegria. Está entendendo por que crente é um povo avivado, é um povo alegre, é um povo que celebra o Senhor, é um povo que adora o Senhor? Porque mesmo em circunstâncias complexas, nós oferecemos sacrifícios de louvor ao Senhor e com obras de alegria. Quantas vezes eu ou você estamos com problemas, seja no trabalho, seja na saúde, pode estar desempregado, pode estar com problema no lar, pode estar com problema com o próximo, pode estar com N circunstâncias, N problemas, mas a pessoa vem adorar o Senhor, vem celebrar o Senhor, vem fazer a obra dele com alegria. Porque o crente ele tem paz de espírito. O mundo está um caos aí, mas o crente tem paz de espírito. Ofereçam sacrifícios de louvor. O escritor desse salmo, que não é identificado, nesse momento, nesse período aqui, existia ainda o sacrifício de animais a Deus. Seja no tabernáculo, seja no templo. Lembrando que o livro de Salmos começou a ser escrito por Moisés em 1450 antes de Jesus e fechou em 450 antes de Jesus. Ou seja, nesse período aqui ainda existia o sacrifício de animais. E ele vem com isso: ofereçam sacrifícios de louvor. Amém? No versículo 28, finalizando: em sua angústia clamaram o Senhor e ele os livrou das suas aflições. O nome disso é refrão. Começa com salmos. Rende graças ao Senhor, pois ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois passaram por esses problemas, passaram por essas situações, passaram pelo deserto, passaram por um ambiente árido, passaram por um momento sem água, sem comida, passaram por dores, aflições, mas em sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou de suas aflições. O recado já foi dado. Está passando por angústia? Em sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas aflições. Está passando por um problema? Clama ao Senhor. Eu já falei que o livro de Salmos ele é um livro em que o homem abre a sua alma para Deus, desnuda a sua alma, fala tudo o que está sentido, tudo aquilo que quantas vezes nós não conseguimos ou não podemos falar tudo que o nosso coração tem desejo de falar, seja por às vezes o cara é macho demais, é brabo demais e não quer ceder. Às vezes a pessoa se acha braba demais, valente demais, não quer sentar, conversar com o pastor, com um amigo, ou até com a esposa e dizer: eu não consigo, eu estou com medo, eu estou angustiado, eu sou brabo demais. E o livro de Salmos ele é isso. A pessoa ele abre a janela da alma, do seu coração e fala tudo, absolutamente tudo que está sentindo para Deus. Ele bota aquele louvor, ele entra no quarto, bota aquele louvor, entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. E ali fala tudo, meu. Tudo, Deus. Estou chateado com o Senhor, Deus. Estou chateado com isso, estou chateado com aquilo. Meu Deus, até quando que eu vou aguentar isso? Me ajuda. Estou passando por aflições. Em sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas aflições. Sabe por quê? Deus sabe que o tamanho de cada um de nós. Deus conhece. Sabe aquele homem que tem 1,80 m, 1,90 m? Só tem 1,80 m, só tem 1,90 m. Mas no seu interior é a mesma coisa, é uma alma. É uma alma que carece de falar, carece de desabafar, carece de falar das suas angústias, carece de falar das suas lamentações, fraquezas e medos. Todos nós temos medos. Isso é até saudável. O medo só não pode nos parar. Amém? Pula lá para o Salmo 109, não dá para ler tudo, né?
Hoje vamos falar do Salmo 107 até o Salmo 150, finalizando. Salmo 109 fala acerca do ímpio e como nós devemos retribuir com o ímpio. Olha só. Ó Deus, a quem tributo louvor, não te cales. Olha o que Davi falou, como se Deus fosse mudo, né? Pois a boca do ímpio e a boca traiçoeira se abrem e falam mentiras contra mim. Eles me cercam com palavras de ódio e me atacam sem motivo. Retribuem minha amizade com acusações, mas eu me dedico à oração. Ei, você que vive reclamando, que não aguenta mais seu filho, que não aguenta mais sua esposa, que não aguenta mais seu marido, passarinho está voando e olhou assim na sua cabeça. Opa, aí tem um terreno fértil aí para fazer um ninho. Tem um lugar fértil, tem um lugar tranquilo. Fértil não, um lugar tranquilo para fazer um ninho. Aí vem passarinho, voa, pousa na sua cabeça. E ali ele viu que tem um ambiente tranquilo para fazer um ninho. Faz um ninho, começa a botar ovos e começa a soprar na tua cabeça aí. Pede divórcio, já começa a pensar divórcio. Só porque está chateado com a esposa, está chateado com os filhos, chateado com eles. Vou abandonar a igreja, vou abandonar o ministério, vou abandonar pastor, vou abandonar. Mas eu me dedico à oração, o homem segundo o coração de Deus. Esses salmos aqui, o 109, é salmo de Davi. Um homem que Davi era um guerreiro. Para ele não tinha tempo ruim não, ele ia lá e encarava mesmo. Mas nessa circunstância aqui, nessa situação, ele orava ao Senhor. Hoje em dia, meus queridos, aliás, em toda a história da humanidade, pós-pecado, obviamente, carecemos demais de orar. O mundo é tenebroso demais, temos problemas demais, temos coisas demais para resolver. Precisamos orar, queridos. Precisamos orar pelo Brasil, precisamos orar pelo Estado. Fala por aqui pelo Rio de Janeiro, né? Ora pelo seu Estado. Precisamos orar pelo município, pela cidade. Precisamos orar pelas igrejas. Precisamos orar pela saúde desse país, pelo sistema de saúde, pelo transporte público, pela mobilidade, pela educação. Precisamos orar para que Deus mande luz no Brasil. Aliás, em muitos países, mas precisamos orar, começar a fazer o dever de casa, orar pelo país. Senhor, manda a luz no Brasil. Que caia por terra toda a potestade, todo o principado, todos aqueles que maquinam o mal, todos aqueles que querem acabar com o país de forma velada, meus queridos. Precisamos orar para que Deus mande luz sobre o Brasil. Que Deus venha trazer paz em nosso país. Que nosso Deus venha trazer prosperidade em nosso Brasil. Eu oro diariamente por isso. Coloco a mão dos governantes. Oro por tudo aquilo que eu vejo que atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Eu coloco nas mãos de Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Imagine todos nós orando, meus queridos. Amém? Salmo 109, Salmos de Davi. Pula lá para o Salmo 110. Diz assim, Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo de Davi também. Sabe quem Davi está falando aqui? Está falando do Messias, está falando de Jesus. Bem como o Salmo 111 também tem um salmos messianos.
messiânico, Salmo 111, versículo 9. Diz assim: enviou a redenção ao seu povo, estabeleceu sua aliança para sempre, seu nome é santo e tremendo. É o nome de Jesus. Enviou a redenção para seu povo. Mas, disse João, ele foi para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deles o poder de ser chamados filho de Deus. E seu nome é santo, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Amém? Então eu falei também lá na primeira live, na parte 1, que no livro de Salmos nós encontramos doutrinas. Doutrinas acerca de Deus, doutrinas acerca de Jesus, doutrinas acerca do Messias, doutrinas acerca do homem, chamado de antropologia bíblica. Homem, do grego homem, logia, estudo do homem, mas numa concepção bíblica. Amém? Prosseguindo, Salmo 116. Diz assim, Salmo 116, versículo 7. Esse versículo aqui é reconfortante demais. Você você já acordou aí meio agitado, atordoado, atribulado. Você que está aí enfermo, você que está aí nervoso, as contas a serem pagas, está desempregado, o que fazer. Você que já acordou hoje, está nesse domingo aí já meio agitado. Olha só o que diz o Salmo 116, 7. Ó minha alma, retorna a tua serenidade. Repetindo, ó minha alma, retorna a tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Deus é bom. Deus é bom. Hoje eu estou a fim de cantar, hein? Produção, bota um fundo musical aí que hoje eu vou cantar, hein? Ó minha alma, retorna a tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Primeiro de tudo, vamos deixar aqui por um segundo a Bíblia de lado. Vamos refletir. Você é nervoso, tem capacidade de mudar as circunstâncias? Você vai ficar agitado, elétrico, nervoso. Isso vai mudar alguma coisa? Não, vai deixar só você pior. Teu organismo vai ficar estressado, vai gerar hormônios ruins. Você vai ficar nervoso, vai ficar irritado, não vai resolver nada. Nada. Aí o que a Bíblia recomenda? Retorna à serenidade. Faça a sua parte. Faça o mínimo. E confie no impossível ou no máximo a Deus. Se cuida, se policia, faz a sua parte. Fica tranquilo e confia em Deus, meus queridos. Versículo 12. Olha que legal aqui também. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. Como assim? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. Para você que tem um coração ingrato, eu vou te lembrar. O que Deus tem dado a todos nós? Deus tem nos dado paz, Deus tem nos dado alegria, Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado o ar que respiramos de graça, Deus tem nos dado praia aberta para ali andarmos descalço e fazer bem para o corpo, bem para o emocional, bem para a saúde, de graça. Deus tem nos dado emprego, Deus tem nos dado bênçãos e bênçãos e bênçãos, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado livramentos, muitas vezes livramentos que nós nem sabemos, porque diz a palavra que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e nos livra de todo o mal. Muitas vezes Deus nos dá livramentos nos quais nós nem ficamos sabendo. Deus é bom e cuida de nós. E vem o salmista e diz: o
que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. De graça! A salvação é de graça. Por meio da fé. Fugiu o versículo agora. Somos salvos por meio da graça de Deus mediante a fé. Está em Hebreus. Isso não vem de vós, é um dom, é de graça. A salvação em Deus, a salvação em Cristo Jesus veio de graça. Para nós, né? Para Jesus foi um alto preço. Preço de sangue. Preço de humilhação diante dos romanos, diante da comunidade judaica, diante de toda a sua família, diante de todos os seus irmãos, pregado nu, lá no Gólgota, sem ter feito nada. A única coisa que Jesus fez foi bem. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Versículo 14. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo. Sabe o que ele está fazendo aqui? Naquela época, para que eu obtivesse a remissão, a expiação dos pecados, a pessoa devia levar algo para sacrificar ao Senhor lá no tabernáculo, ou em seguinte, mais à frente, lá no templo. Deveria levar e apresentar aos sacerdotes. Se a pessoa tivesse condições, levava um bezerrinho. Se a pessoa fosse mais pobre, levava uma pomba, levava um cereal, levava uma farinha, enfim. Mas levava algo diante do Senhor, diante de toda a comunidade. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então não fica com vergonha de adorar o Senhor. Não fica com vergonha de celebrar o Senhor, o sacrifício de louvor ao Senhor. Não fica com vergonha, não. Aliás, Deus não é muito chegado à timidez, não. Os tímidos, a Bíblia diz, os tímidos não herdarão o reino do céu. Tímido! Aquele que tem vergonha de falar, tímido. Aquele que tem vergonha de testemunhar os feitos de Deus, as maravilhas do Deus. Timidez é isso, né? Timidez não está falando daquela pessoa acanhada, não. Aquela pessoa que é sempre na dela. A Bíblia, quando fala timidez, é aquela pessoa que é tímida, que tem vergonha de falar das coisas de Deus, das maravilhas de Deus. Esses tímidos, Jesus fala, eu não te conheço. Naquele dia Jesus vai falar, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Versículo 17. Eu te oferecerei sacrifício de ação de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Entende por que todo aniversário, a gente quando está com condições, a gente faz reúne os amigos, reúne os crentes, reúne os familiares, e ali a gente faz um culto. E começa a tocar um violão, começa a celebrar o Senhor. Primeiro de tudo, agradecer a Deus. Oferecer sacrifício de ação de graça. Deus, obrigado porque eu estou completando mais um ano de vida. Aliás, nos tempos que a gente está vivendo, a gente precisa celebrar mesmo o aniversário. Vai fazer aniversário nessa semana, nesse mês? Celebre! Celebre, meus queridos. Tem muita gente aí que está enferma, que foi atacada pelo vírus, que está impedida, foi entubada. Aliás, vamos orar. Por isso hoje, vou até anotar aqui. Me lembra aí, produção, de orarmos pelos enfermos. Vários irmãos nossos, alguns irmãos nossos que estão enfermos, encontram-se hospitalizados, familiares nossos que encontram-se até entubados. Vou estar orando aqui, família do meu irmão. Amém? Vamos clamar ao Eterno, vamos clamar uma ação do Eterno. Marina, que Deus te abençoe, Marina. Sabe que Deus está ouvindo as nossas orações, Deus está ouvindo as suas orações. Prosseguindo, onde eu parei? Pula lá para o capítulo 118. Mais um salmo de conforto, de consolo. Olha só, versículo 6.
O Senhor está comigo, não terei medo. Repita comigo aí, repita em casa aí. O Senhor está comigo, não terei medo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Bate no peito aí. Bate no peito aí, produção. Me acompanha aí. Repita comigo, em voz alta. O Senhor está comigo, não terei medo. O que me pode fazer o homem? Jesus falou o seguinte: não tenha medo daquele que mata e não tem mais o que fazer com a sua alma. Devemos ter medo ou temor a Deus, aquele que pode matar o corpo e tomar conta da alma, e lançar a alma lá no Hades. O Senhor está comigo, não terei medo. E você liga a televisão, o que mais passa na televisão no canal aberto? Hein? Informações para gerar medo. Informações, muitas vezes, desinformação, para gerar pânico na sociedade. Medo, medo, medo. Parece, eu não posso afirmar, senão vão querer me processar depois. Parece que estão querendo dominar através do medo, através do pânico. Não sai de casa, não faça isso. Medo, 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 morte, morte, morte. Queridos, desliga a televisão. Se você não tem emocional para ler isso, aliás, nenhum de nós tem, né? Fica aí vendo televisão aí, reportagem de medo, reportagem de pânico, reportagem de morte, reportagem de gente contaminada, e esquece de falar do número de recuperados. Reportagem de quantos entubados, reportagem de que o sistema de saúde de tal ou de lá está ocupado, está... Como é que fala? 100% ocupado. Vem cá. Eu não quero gerar... Como é que fala? Negacionismo, não. É a palavra da moda. Não é negacionismo, não, meus queridos. Quando é que houve leite sobrando em nosso sistema público? Quando foi que o nosso sistema público, os hospitais, tiveram quarto sobrando, leite sobrando, médico sobrando? É bem verdade que isso depende muito do gestor. Às vezes o sistema de saúde está bom, às vezes o sistema de saúde está ruim. Às vezes o sistema de saúde é ótimo, como já aconteceu. Muitas vezes o sistema de saúde está... Quando foi que nosso sistema esteve ótimo? Aí você liga a televisão e está 100% ocupado. E que isso? E que aquilo? E aí só gera medo, medo, medo. Desliga a televisão! Desliga! Selecione alguns canais, selecione bem a sua fonte de informação. Você que quer saber uma fonte de informação que eu recomendo, me procura no privado. Passa um zap para a igreja. Produção, coloque o zap da igreja aí. Consegue? Consegue não? Eu esqueci qual que é o zap da igreja. Só um segundo que eu vou botar aqui, eu vou falar aqui para você. Só um segundo, gente. Ao vivo e a cores. Quem faz ao vivo e a cores. O zap da igreja anote aí. É o zap que você manda oração também. 99774 2320. O DDD é 22. Tô falando. Aê! Cadê aquele fundo? Tem sonoplastia aí? Tem não? Tem sonoplastia. Então faz aí. Depois passa um zap para esse zap da igreja aí e pergunta. O pastor Fonseca falou que tem algumas fontes boas de informação, de jornalismo sério, comprometido, imparcial. Vê lá. É só notícia ruim? Não, tem notícias boas. Nós
Nós, liderança, a gente tem acompanhado isso desde março do ano passado. Vou dar só um exemplo. Observa que só informam os milhões de contaminados, ou melhor, as centenas, e as dezenas e as centenas de contaminados por dia, e os milhões de afetados. Mas raramente se fala o número de recuperados. Raramente. Prosseguindo. Eu estou no Salmo 118. Versículo 6, né? Pula lá para o versículo 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Eu sempre digo isso, né? Se o prefeito... Você é amigo do prefeito, você está bem na fita, não está? Se você é amigo do governador, você está bem na fita, não está? Depende do governador, né? Depende do prefeito. Tem alguns aí que... O último governador daqui do Rio de Janeiro pegou 5 mil dias... Pegou 5 mil dias de... 5 mil anos de cadeia. Estou exagerando, né? Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Independente da palavra do homem, confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Confia no Senhor, meus queridos. O homem faz seus planos, mas quem decide é o Senhor. Confia no Senhor, ele é eterno. A palavra dele não volta atrás, vai se cumprir. Pula lá para o versículo 22. Mais um versículo messiânico. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Sabe quem é que está falando aqui? Que foi repetido lá no Novo Testamento? Yeshua HaMashiach, do hebraico, do grego, Jesus Cristo, quase que não sai. Jesus Cristo é grego, gente. Que significa Salvador ungido. Colou as placas aqui, mas devagarzinho vai descolando. Amém? Versículo 26 também, eu anotei aqui. O que tem o versículo 26? Ah, sim! Jesus, quando entrou em Jerusalém, o que o povo clamou? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito seja o nome do Senhor. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos da casa do Senhor. Pula lá para o Salmo 119. Vou tirar o copo de plástico daqui. Eu não vou falar, não. Não vou falar que é meu cunhado, não. Ele falou que fica muito feio a estética, a imagem. Vou tirar aqui, ó, o copo. Agora tá melhor aí. Salmo 119. Olha esses salmos aqui, queridos. Ele é o maior salmo que tem. Contém 176 versículos sobre a excelência da palavra do Senhor. Excelência da palavra do Senhor. Oh, meu Deus. Versículo 7. Eu te louvarei com o coração íntegro, quando houver aprendido tuas justas normas. Ou seja, precisamos aprender a lei do Senhor, as normas do Senhor, a Bíblia, para ter um coração íntegro. Olha o versículo 9. Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Olha para mim aqui. O que mais tem nesse mundo aí é filosofia para os jovens. Filosofias para os jovens de hoje. O que mais tem aí? Ou ideologia. Lembra aquela música do falecido, ideologia, quero uma para viver. Nada mudou. O que mais tem hoje para os jovens é isso. Milhares, eu disse milhares de jovens se desvirtuando por conta de ideologias. Ideologias vazias que não vão levar o homem a lugar nenhum. Ideologias que querem dizer, ideologias utópicas, que querem padronizar, dizer que se o homem viver dessa forma, ele vai ser feliz plenamente.
Sabe por que que não vai? Sabe por que que não vai? Porque nós, eu, você, porque o homem, ele é, aqui ó, ele tem defeito por natureza. Por mais que existem regras, por mais que existem ideologias sociais aí fora aí, mas esquece que o homem, ele é ganancioso. Ele tem a natureza pecaminosa. Ele, quando ele coloca a mão, se você der a mão, ele quer o braço. O que seria de nós, o que seria de mim, o que seria de você, se todo dia a gente não se debruçasse diante do Senhor e dissesse: sou pobre, cego, nu, miserável pecador, careço demais de me arrepender todos os dias, careço demais de confessar e me arrepender dos pecados que nós cometemos todos os dias, para termos, se não fizermos isso, você acha que na igreja, por que na igreja, que é lugar de santo, eu até ministrei nessa semana lá no SEI de São Pedro da Aldeia, pastor Barreto, beijo, discipulado lá acerca de santidade. O que é ser santo? Dedicado ao Senhor. Santo não é perfeição, santo é dedicado para as coisas do Senhor, que se consagra às coisas do Senhor. Não é perfeição, porque nós somos imperfeitos. Santo quer dizer se afastar das coisas do mundo, repudiar o pecado, repudiar as coisas pecaminosas, os desejos, as concupiscências da carne, dos olhos, do mundo, a mentira, e por aí vai. E se debruçar, se inclinar para as coisas do Senhor. Se nós não fizermos isso, o DNA pecaminoso que está aí em mim e você, ele vai crescer. Essa semente pecaminosa que está em nós vai gerar uma árvore, vai crescer, crescer, crescer e gerar frutos pecaminosos. Ai de nós, se todo dia a gente não ir lá no pé dessa árvore, e cortar o mal pela raiz. Se nós não, só porque a gente está na igreja, se a gente não fizer isso, a gente vai se tornar uma pessoa arrogante, prepotente. Não tem esse pastor Fonseca que vos fala? Se eu, todo dia não me ajoelhar diante de Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu não tenho vergonha de falar não. Já que eu sou pastor, eu falo para servir de exemplo para todas as ovelhas. Se o pastor Fonseca diariamente não se ajoelhar diante do Senhor, Pai, me perdoa, porque hoje eu cometi assim, assado, me perdoa, Senhor. Me ajude a melhorar, como diz aquele louvor de Eli Soares. Ai de mim se não fizer isso. Examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia é escrita para o crente. Examine-se o homem a si mesmo. Não está dizendo a ovelha, examine-se a si mesmo. Está dizendo para todos. Pastor, presbítero, apóstolo, diácono, vice-deus e por aí mais. Todos os homens, examine-se o homem a si mesmo. Amém? Prosseguindo, Salmo 119, versículo 11. Guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu marquei alguns aqui, deixa eu ver aqui. Versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade, coloquei tuas ordenanças diante de mim. Ó Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando ampliares minha compreensão. Quando ampliares minha compreensão. Essa é uma oração, sobretudo os novos convertidos, né? Senhor, amplia a minha compreensão. Abre a minha mente, amplia a minha compreensão para ver as coisas impuras do mundo. Lá no Antigo Testamento, diz que não devemos levar coisas impuras para dentro de casa, não devemos levar um anátema para dentro de casa. E muitas vezes nós temos colocado anátemas, coisas impuras dentro de nossa casa. Quer ver só um exemplo? Eu vou falar o exemplo aqui, mas não é para você, obviamente. Coloca Big Brother dentro de casa, você está despejando lixo na sua casa. Não, você não, né? Que eu estou falando com crente, e crente, que tem uma compreensão ampliada, não vai colocar esse lixo dentro de casa. Prosseguindo, 119,
Deixa eu ver aqui, o 119 é todo lindo. Vamos lá. 92. Se eu não tivesse prazer na tua lei, se eu não tivesse prazer na tua lei, teria morrido na minha angústia. Sabe o que é isso? Não tem aquele dia que você tá down? Ai, ó céus, tudo dá errado para mim. Ó terra, ó mar, tudo dá errado. Ai, eu tô doente. Ai, tá tudo andando errado. Aí eu olho para a Bíblia e olho, Deus é bom. Deus é bom. Amplia a mente para compreender as coisas do Senhor. É verdade. Não tem aquele dia que está terrível? Lembre da palavra do Senhor. Vai te renovar, vai te trazer refrigério. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Versículo, são tantos. 105, esse é o mais conhecido. Aqui está diferente um pouquinho, mas a tradução popular diz assim: lâmpada para os meus pés e é tua palavra, e luz para o meu caminho. Se é lâmpada e luz, precisamos estar com ela a todo instante acesa, como essas lâmpadas que estão iluminando aqui o nosso estúdio. Assim, a palavra do Senhor a todo instante deve estar viva em nós, iluminando as nossas vidas. Versículo 143. Tribulação e angústia me dominaram, mas teus mandamentos são meu prazer. Bem, tribulação e angústia me dominaram, mas teus mandamentos são meu prazer. Você olha para a direita, tem as lutas. Você olha para a esquerda, tem a tribulação. Aí você olha para a palavra do Senhor, que fala sobre esperança, que fala sobre olhar para Deus. Aí você olha para frente e segue avante. Não para não. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Respira. Confia no Senhor e vai. Segue. Mais aonde? 164. 7 vezes ao dia eu te louvo por tuas justas ordenanças. 7 vezes. Ou seja, devemos adorar o Senhor, louvar o Senhor a todo tempo. Amém? Capítulo 122, esse aqui também é bom. Vou acelerar aqui, gente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Domingo de manhã, vamos lá para a escola bíblica. Alegrei-me quando disseram. Tem culto 6 horas, tem culto 7h30. Alegrei-me quando disseram. Terça-feira tem célula. Alegrei-me quando disseram. Quinta-feira tem culto do avivamento. Alegre-se, meus queridos. Alegre-se. Quando te chamarem para ir para a casa do Senhor, tem alegria. Não tem melhor lugar que estar na casa do Senhor. Alegre-se. 139. O 139, Salmo 139 é a doutrina acerca de Deus. Olha só, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim coloca a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139 fala da doutrina de Deus. Fala acerca da onisciência e da onipresença do Senhor. Deus está em todos os lugares. Só Deus.
Nem os anjos têm esse atributo. Nem Satanás, ainda bem, né? E os demônios têm esse atributo. Só Deus é onisciente e é onipotente. Só Deus sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Só Ele. Tá, versículo 13. Amém, vou prosseguir aqui. O Salmo 17 é bom. Quer dizer, toda a Bíblia é boa, né? Ó Deus, eu quero enfatizar. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Sabe o que os pensamentos que Deus tem para vós? E Jeremias diz, só eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que mereceis. E sabe como são os pensamentos de Deus para nós? São mais numerosos do que os grãos de areia. Quanta bondade, quantos pensamentos bons Deus tem para vós. Incontáveis. Incontáveis, como a areia do mar. Incontáveis, meus queridos. Prosseguindo. 147, para a gente encerrar. Os 140 em diante são salmos de render graças ao Senhor, digamos assim. 147... O que eu anotei aqui? 147. Vamos lá. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Quão agradável e apropriado é louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém e reúne os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e cura suas feridas. Olha agora. Enumera as estrelas, chamando todas pelo nome. As estrelas incontáveis, o Senhor conhece todas pelo nome. Isso é incompreensível para nós. Lembra que eu falei? Não tenta compreender Deus não, porque isso é profundo demais. A nossa mente limitada não alcança Deus. A nossa mente ela está projetada para início, meio e fim. Você vai em biologia, o ciclo da vida, nascer, crescer, reproduzir e morrer. A nossa mente está projetada, programada para isso. Nós não conseguimos compreender Deus na eternidade. Deus não tem princípio e não tem fim. Se você parar 5 segundos sobre isso, examinar sobre isso, não teve princípio e não tem fim. Como é que é isso, gente? A nossa mente não compreende Deus. A nossa mente não consegue absorver conhecimento acerca de Deus. A gente tem algum conhecimento acerca de Deus por meio da Bíblia. Deuteronômio 29 é bem enfático isso. O que ele se deixou ser conhecido está aqui na Bíblia. Mas Deus não cabe dentro da Bíblia, porque ele é infinito. Amém? Finalizando 150. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento. Louvai no firmamento, obra do seu poder. Ou seja, as estrelas. Louvai por seus atos poderosos. Louvai segundo a excelência da sua grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai com saltérios e harpas. Louvai com danças e tamboris. Ai, ministério de dança é válido para a igreja, pastor? Por quê? Porque eu vi na internet, pastor. Ministério de dança, isso é bíblico, pastor. Louvai com saltério. Como é que é? Onde está escrito aqui que eu pedi? Versículo 4, 154. Louvai com danças e tamborins. Louvai com instrumento de cordas e com flautas. Até o século XIX, bateria era coisa do diabo. Tocar guitarra na igreja, imagine, o mundo via Jimi Hendrix, século XX, né? Jimi Hendrix
arrebentando lá na guitarra. Vai levar a guitarra dentro da igreja aí? A guitarra é coisa, o rock. O diabo é o pai do rock. Até isso a gente já ouviu já no evangelho. O diabo é o pai da mentira, meus queridos. Isso, a única paternidade dada ao diabo. O homem, Deus deu a criatividade ao homem. Tudo que o homem fizer deve ser para glorificar o Senhor. Porém, o homem que não tem Deus, ele vai pegar sua arte e vai canalizar para quem? Só existe dois senhores, ou Deus ou ao inimigo. O homem pega toda a sua expressão, toda a sua arte, o homem sem Deus, e vai fazer para quem? A Deus ou a inimigo? Fica a reflexão aí. Existem culturas e culturas. Culturas interessantes e culturas não tão interessantes aí, abomináveis, aliás. Louvai com instrumento de cordas e com flautas. Versículo 5. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que você possa meditar no livro de Salmos, que é um livro que, repetindo, gravem isso. O livro de Salmos é um livro em que o homem se desnuda a sua alma e fala com Deus. Vamos orar? Vamos orar pelos nossos irmãos e parentes que encontram-se enfermos, que encontram-se hospitalizados, que encontram-se em procedimento de serem entubados. Vamos orar. Pai queridos, nos humilhamos diante de Ti, Pai. Entregamos o nosso domingo em Tuas mãos. Abençoa. Nos abençoa com paz, com bênçãos, com alegrias, com prosperidade. Podemos ter lutas, ó Pai, nesse domingo. Mas o Senhor é conosco, ó Pai. Que possamos também lograr êxito, ó Pai, lograr vitória. Alcance, meu Deus, todos os seus filhos, todas as suas filhas que encontram enfermos, que encontram em hospital, internado. Ministramos a cura em nome de Jesus. Senhor, falamos acerca do Teu salmo, ó Deus, que o Senhor é onisciente, que o Senhor é onipotente. Senhor, diz a Tua palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Tua palavra também enfatiza, Pai, sobre a oração da igreja, havendo concordância. E nós, como igreja, agora nós oramos e concordamos, ó Pai, pela cura, meu Deus, dos Seus filhos que encontram-se hospitalizados. Cura, Pai. Extirpa a dor. Revela, Pai, a origem da enfermidade aos médicos, ó Pai, para que eles possam, meu Deus, entrar com o medicamento correto, assertivo e certeiro. Abençoa com cura os Teus filhos. Alcance Teus filhos que já estão entubados, ó Pai. Alcance-o. Eles possam passar por esse vale da sombra da morte, mas o Senhor é conosco. Livre-os da morte, ó Pai. Retira-os desse vale da sombra da morte, ó Pai. Que eles possam sair incólume, ó Pai, do hospital e proclamar o Teu nome e testemunhar os Teus filhos. Consagramos o nosso domingo a Ti. Proporciona um momento de paz, um almoço abençoado pelo Senhor. E que logo mais à noite possamos nos encontrar e celebrar o Senhor. Amém? Beijo, queridos. Deus abençoe a todos vocês.